Meus amigos, parte 2, beleza? E agora vamos iniciar o tema da nossa aulinha de hoje. É um tema muito tranquilo, a função polinomial do segundo grau. Porque, na verdade, na época de colégio, nós tivemos um traumazinho que tinha que construir gráfico, fazer observações gráficas e tal. Não. Hoje em dia, o pessoal ou transforma a função em uma equação do segundo grau, ou ele pede o valor do vértice da história, uma relaçãozinha de análise gráfica, como aconteceu na Fundação Carlos Chagas no ano de 2010. Então vamos ver a função quadrática, o seu gráfico, entender alguns pontos importantes. Vamos lá? Vamos aqui. Então, função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. É toda função do tipo f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, o nosso a não pode ser igual a zero. Porque ele sendo igual a zero, isso aqui deixa de existir. E aí, se o b for diferente de zero, eu volto a uma equação, uma função polinomial do primeiro grau. Então, vamos a exemplos de funções quadráticas. Então, está aí exemplos de funções quadráticas, ou funções polinomiais do segundo grau. O que importa é que o a não seja igual a zero, o restante não estou nem aí. Essa é a relação verdadeira. Quando eu falo da função polinomial do segundo grau, aí eu tenho que ter cuidado, porque é um gráfico diferente agora. Se quiser dar aquela paradinha especial. O que nós temos em relação ao gráfico, Bruno? O gráfico, meus amigos, é uma parábola. Então, por favor, coloque a observação. O gráfico é uma parábola. Que, se ela for com A maior que zero, a concavidade da minha parábola será para cima. E não existe aí parte crescente, não é uma função crescente ou decrescente. Ela cresce no intervalo e decresce em outro. Se o meu A for menor que zero, aí nós temos uma função decrescente. Concavidade da parábola para baixo. Então vamos botar assim, ó. Você tem o seu gráfico, sua função, seu plano cartesiano. Uma parábola com concavidade para cima. Você tem o seu gráfico, seu plano. Se for o A negativo, concavidade para baixo. Enquanto na função polinomial do primeiro grau, eu poderia afirmar que a função ela era crescente ou decrescente, aqui não. Por quê? Como eu tenho uma parábola, ela decresce num intervalo, para e volta a crescer em outro. Então, por isso que a função polinomial, ela cresce num determinado momento e decresce em outro. Beleza até aí? Tranquilos? Pode vir. E aí eu vou dar uma dica de alguns pontos importantes. Olha só. Dica.
isso daqui, na parábola, por exemplo, cortou aqui o y, é o valor de c. Cortou em x, isso se chama o quê? Raízes da função. Nesse caso, f de x é igual a zero. Então, por exemplo, quando a questão solicitar as raízes da função, ele está querendo que você iguale a função, porque f de x é a representação da função, igual a zero. Então, como é que eu vou encontrar as raízes da função? Através dessa expressão de cá, ou seja, através da equação do segundo grau da lei da função. Então, é dessa forma que eu vou encontrar as raízes da função, ou seja, eu vou igualar a minha função a zero. E aí eu vou resolver a minha equação do segundo grau. Então, por isso eu comentei com vocês. Se no edital, melhor dizendo, no edital tem lá, função polinomial do segundo grau. Mesmo que não tenha equação do segundo grau, você tem que ter um domínio do cálculo da equação. Porque pode acontecer uma situação como essa. Determine as raízes da função. E aí você vai ter que o quê? Pegar a função igualar a zero e resolver a equação do segundo grau para encontrar. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Vou apagar a parte de cá. O legal dessa situação aqui é que nós temos 6 tipos de gráficos. Eu vou dar a dica a vocês agora. Ó. Dica. De gráfico. Caso 1. O A é maior que zero. Então, quando o meu A é maior que zero, eu tenho 3 possibilidades de gráfico. A primeira coisa que eu sei é se o A é maior que zero, a minha concavidade da parábola é para cima. Aí eu tenho a primeira situação, delta maior que zero. Se o meu delta é maior que zero, significa dizer que eu vou ter 2 raízes reais. Concordam comigo? É verdade. Delta maior que zero, nós temos 2 raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Então, pode esquecer, delta maior que zero, 2 raízes reais e distintas. Então, significa dizer que o nosso gráfico ele vai cortar o eixo x em 2 pontos. Ele vai cortar o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, aí eu sei o quê? Que eu tenho 2 raízes reais iguais. Então, eu vou cortar o eixo x em apenas um único ponto. Eu vou tocar ele em apenas um único ponto. E se o delta, vou botar aqui embaixo, for menor que zero, nós não temos raiz real. Então, o meu gráfico ele não vai poder tocar o eixo x. Ele vai ser um gráfico acima do eixo x. Então, a primeira observação importante já foi realizada. Quando o meu A é maior que zero, a minha concavidade da parábola é para cima. Aí eu vou analisar o delta. E o delta diz o seguinte: maior que zero, 2 raízes. Então eu vou cortar em 2 pontos. Igual a zero, uma única raiz, porque são 2 raízes iguais. Eu vou cortar em um único ponto, tocar em um único ponto. E delta menor que zero, eu não chego em x nem a pau. Nunca vou tocar o eixo x quando isso acontecer. Beleza aí? Por gentileza,
dão aquela paradinha especial. Deixa eu pegar aqui o apagador. Que nós vamos brincar com o caso 2. Caso 2. Lógico. O caso 2 é o caso do A menor que 0. E aí a situação é a mesma. Delta maior que 0. Vou cortar em 2 pontos, só que a concavidade da parábola será para baixo. E vamos cortar em 2 pontos. x1, x2. Aí teremos delta igual a 0. Vamos tocar em um único ponto. E se o meu delta for menor que 0, nós não tocamos o eixo x. Beleza? Não tocamos o eixo x. Então fica aí desse jeitinho que está essa nossa parábola. Então nós temos aqui as nossas 6 representações. 3 de um caso e 3 do outro. Né? A relação é a mesma. Delta maior que 0, 2 raízes, menor que 0 não toca, igual a 0 vai tocar em um ponto só. O que vai mudar a relação é a concavidade da parábola. Posso apagar? Vou apagar. Última chance. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Tranquilos aí? Agora, a parte que mais é exigida em concurso. Trata-se do estudo do vértice. Isso é importante. Observe a seguinte situação. Nós temos o nosso gráfico, pá. O que é o vértice da parábola? Que é o x do vértice e y do vértice. O vértice ele é o ponto especial. Porque ele é o ponto onde a parábola vai mudar a sua trajetória. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, descendo, 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 descendo. Parou. E agora você vai começar o quê? Subir, 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 subir. Então, o vértice é o ponto central. Alguns chamam de eixo de simetria, que divide a parábola em 2 partes iguais, ou seja, parte decrescente e a parte crescente. Então, por exemplo, daqui para cá, antes do x do vértice, ela está decrescendo. Depois do x do vértice, a função está o quê? Crescendo. Mas o que vai interessar do vértice? São 2 situações. Primeira é a situação gráfica, que eu vou falar daqui a pouco, e uma relação muito importante. Descendo aqui, desceu, 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 desceu. Parou. O que aconteceu? Comecei a subir. Então, nesse caso daqui, quando você desce a situação, você chega nesse formato de gráfico num valor mínimo para y.
Ou seja, é o menor valor que y assume. Porque depois que você chegou no vértice, você vai começar o quê? A crescer. Então, por isso que nós temos duas situações muito importantes. Se o meu A for maior que zero, e eu sei que minha concavidade da parábola é para cima, o x do vértice, ele representa o ponto de máximo, de mínimo, desculpa. E o y do vértice será o valor mínimo. Então, nós temos aí essa relação. Então, o x do vértice vai ser o ponto, ou seja, qual é o momento que a minha função assume um valor mínimo? Qual é o ponto? No x do vértice. Agora, só vai acontecer esse valor mínimo se esse rapaz aqui, que é o A, ele for o quê? Positivo. Pode vir. Agora, se o A for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, nós temos duas situações. O x do vértice é o ponto de máximo e o y do vértice é o valor máximo. Porque estou crescendo, parei no valor máximo, começa a decrescer. Então, toda vez que a questão falar com você valor mínimo, valor máximo, você já sabe que ele está solicitando o y do vértice. E se ele pedir a você o ponto de mínimo, ou seja, a quantidade mínima para um valor mínimo, quantidade máxima para um valor máximo, por exemplo, ele está lhe pedindo o x do vértice. Aí você deve estar agora se perguntando, Bruno, mas como é que eu vou calcular o x do vértice e o y do vértice? Primeiro dá uma paradinha para copiar essa parte. E aí depois você vem aqui. O x do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. OBS delta, vou botar aqui embaixo, delta, o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso x do vértice, quando for necessário, nós vamos obter ele através da expressão menos b sobre 2a. E o nosso y do vértice, ele será o valor de menos delta sobre 4a. Nós não podemos esquecer que delta é um discriminante, b ao quadrado menos 4q ac. Beleza? Tranquilos? Então, eu gostaria só de colocar uma situação importante. A aplicação do x do vértice. Por exemplo, aqui é o vértice. Esse rapaz de cá, ele é o C. É isso? Então eu sei que o C é onde a parábola corta o eixo Y. Então o C aqui, ele é o quê? Positivo. Maior que zero. Aqui é a origem. Essa parte em cima da origem, Y é o quê? Positivo. A parte embaixo da origem, Y é o quê? Negativo. Beleza.
A minha concavidade da parábola está para onde? Para cima. Se a minha concavidade da parábola está para cima, ou seja, eu estou feliz, é porque o meu A, ele é maior que zero. Então, só dessa análise aí, eu já consegui descobrir que o A é positivo no seu valor, mas eu sei que ele é positivo. Consegui descobrir também que o meu C também é positivo. Por quê? Porque a minha parábola está cortando o eixo Y em C positivo. Aí eu fico na seguinte pergunta. E B? Como é que eu vou definir o B da relação? Aí que entra o x do vértice. Se o x do vértice é positivo, então A e B têm sinais diferentes. Se o x do vértice é negativo, então A e B têm sinais iguais. Então, esse estudo gráfico, ele está sendo cobrado em prova. Então, por exemplo, a análise do A é ridícula, porque é só olhar a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo. A do C também, porque é onde corta o eixo Y. Só que o nosso probleminha vai ser quem? Vai ser o C da história. O C é o nosso problema. Porque nós vamos nos perguntar o seguinte: onde nós vamos cortar o eixo Y? É muito fácil. Então não é problema o C também. O problema é o B. E você só vai descobrir se o B ele é positivo ou negativo através dessa relação. O nosso x do vértice ele está sendo positivo, ele está em y positivo. Então, se o nosso x do vértice é positivo, A e B têm sinais diferentes. Então, se o A ele é positivo, o B será negativo. Beleza? Então, o x do vértice positivo, A e B têm sinais diferentes. Então, o A maior que zero, o B menor que zero. Vou passar aqui rapidinho. Deixa eu só, por favor, copie essa observação. Nós vamos utilizá-la daqui a pouco na nossa aulinha. Vamos brincar um pouquinho? Joga na telinha aí. O valor máximo da função. O valor máximo da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Por que ele pediu o valor máximo? Porque o nosso A é igual a menos 1. Ele é negativo. E toda vez que o A for negativo, eu vou solicitar o valor máximo ou ponto de máximo. E quando eu digo valor máximo, eu estou pedindo o y do vértice. Deixa eu pegar aqui a função. F de x menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, o A é igual a menos 1, B igual a 2, igual a 2. O y do vértice é igual a menos
menos delta sobre 4A. Então vamos calcular o nosso delta primeiro, né? Nós não podemos esquecer que o nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Então delta quanto é b? 2. 2 ao quadrado. Quanto é a? Menos 1. Quanto é c? 2. Então delta é igual a 2 ao quadrado, 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 2, 8. É igual a 12. Beleza? Então, menos o delta, menos 12. O A, menos 1. Então, menos 12 dividido por menos 4. Divisão de sinais iguais, menos com menos dá mais. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então está aí o valor máximo da função. E era só aplicar a fórmula menos delta sobre 4A. Ok? Então delta nós encontramos 12, mas não podemos esquecer que é menos 12. 4A, o A igual a menos 1. Então, menos 4. Menos com menos vai dar mais. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então 2 ao quadrado, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. 4 mais 8 igual a 12. Que foi o nosso delta ali. Então põe na telinha. Vamos marcar a alternativa de letra B de bola, que é a nossa alternativa correta. E aí, meus amigos, vamos descansar um pouquinho. E temos bastante questões para nos divertirmos a partir do próximo bloco. Então não sai daí, que eu te espero para o terceiro já? Terceiro bloco.